Meu nome é Antônio Paulo Tonecas, sou veterinário, nascido em 1992, trabalho aqui no Parque da Gorongosa desde 2016. Sou natural da província de Sofala, distrito de Buse, onde eu fiz o meu ensino primário, médio e secundário. E fiz a graduação na Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, em Medicina Veterinária. E em 2016 tive uma oportunidade de estágio aqui na Gorongosa e apliquei-me e depois do estágio acabei tendo o contrato para trabalhar aqui no parque. Escolhi veterinária porque minha avó gostava muito de animais domésticos e essencialmente o gato. E aprendi a cuidar dos gatos muito cedo e a partir dali conquistei aquela paixão de trabalhar com os animais. E por isso, quando houve essa oportunidade para fazer veterinária, corri logo, porque era uma coisa que já tinha paixão antes, já tinha ouvido falar de parque antes, em documentários, revistas também. Nunca tinha visitado o parque, apesar de ter nascido próximo ao parque, mas nunca tinha tido a oportunidade de aparecer. A primeira oportunidade foi mesmo na altura que consideram o estágio. Eu apliquei, na verdade havia uma oportunidade para um veterinário, só que naquela altura eu não tinha experiência profissional. Então foi uma das oportunidades que a empresa decidiu, além de eu entrar, vir aprender primeiro nos 3 meses, depois aceder-me como veterinário do parque. Eu lembro no primeiro dia logo, levaram-me para ir ver leões. E foi uma coisa 5 estrelas. Eu nunca tinha visto leão na minha vida e foi fantástico. Foi uma emoção enorme, porque para mim eu via uma oportunidade nova a se abrir na minha vida e na minha carreira profissional, que seria diferente de trabalhar com animais domésticos. No período experimental comecei a aprender a tranquilizar os leões e também a fazer gestão do tempo, gestão mesmo de coleta de dados, tentar analisar os mesmos dados que íamos escolhendo. Também, nessa altura, foi importante porque tínhamos que colher dados, porque a maior parte dos leões sofriam com cabo de aço, tínhamos que perceber e também tínhamos que seguir a reprodução, ver até que fase as crias morriam ou nasciam, quais são as causas, se o animal morria. Então foi uma fase muito intensa em que aprendi muito em pouco tempo. E o seu contacto foi só com os leões? Foi também com elefantes e entre outros herbívoros também. Quando terminou o estágio, a responsabilidade aumentou. Tinha que ficar já aqui como veterinário, a full time, a tentar responder aquilo que era a necessidade da posição, que na verdade era mais seguir animais domésticos, monitorar, fazer uma monitoria intensiva dos carnívoros. Na altura só nós tínhamos leões e um e outro leopardo. Então foi tough. Nós éramos chamados na altura, em 2016, lembro-me muito bem que 1 a cada 3 leões eram armadilhados. E ter veterinário a full time era essencial. E pôr coleiras também era essencial para monitorarmos, por causa de fatores antropogénicos. Os homens ou as pessoas ao redor do parque ousavam vir ao parque pôr armadilhas naquela altura. E a nossa população naquela altura não crescia o desejado por causa deste fator. Mas depois mudamos de estratégia e ali começamos a ver resultados. Até agora, por exemplo, não temos leões armadilhados, já não há muita necessidade que havia em 2016 ter um veterinário toda hora a seguir animais para perceber se estão armadilhados ou não. Agora seguimos sim para fazermos uma coleta de dados, porque já não é possível encontrarmos leões dentro do parque armadilhado. Isto é um resultado fenomenal dos nossos colegas fiscais e que em conjunto temos trabalhado para eliminar este mal. Mesmo em 2016 era mais difícil a fiscalização? Sim, era mais difícil, mas depois dali houveram muitos processos de reciclagem e mais recrutamentos de novos fiscais. Isso também dinamizou, de certa forma, a diminuição de leões que caíam em cabos de aço. As armadilhas, pelo que eu saiba, são colocadas para herbívoros, pequenos herbívoros, só que não são seletivos. E os leões, como são predadores, trilham os mesmos caminhos com os herbívoros e acabavam sendo as vítimas. E também importa salientar que os leões ou os carnívoros no geral são os grandes indicadores de uma boa saúde do ecossistema. Quando
não tens muitos carnívoros a caírem em armadilhas mecânicas ou armadilhas mesmo, laços, é um indicador de que há um bom trabalho de fiscalização que está a ser feito. Caso contrário, teríamos o inverso. Desde 2016 para cá, melhorou bastante. É só imaginar que em 2016 falávamos 1 a cada 3 leão, era amputado de pata por causa das armadilhas. E agora já não temos esse rácio. Agora é difícil termos animais armadilhados. É normal termos todo o ano sem termos que remover armadilha em nenhum dos leões. Também tivemos alguns casos de elefantes com ferimentos, cabos de aços, laços também, em 2016, mas atualmente este número diminuiu drasticamente. Desde que a força de fiscalização foi revitalizada, os resultados são animadores. Os fiscais é que garantem o bem-estar do ecossistema por causa mesmo de contributos de remover e atuar contra os prevaricadores que tentam entrar no parque. E as comunidades também ajudam a identificar algum risco com o animal? Até um certo ponto ajudam. Como podes perceber, que a maior parte das armadilhas são colocadas dentro do parque, em que as comunidades não podem entrar sem uma permissão, porque é uma área de proteção total. Então ali teremos mais o papel ativo do fiscal. É fantástico ver a filosofia do parque, em que transforma a conservação, ou há uma ponte entre a conservação e o desenvolvimento das comunidades ao longo da zona tampão do parque. É só olhar inúmeros programas que estão a ser desenvolvidos ao longo da zona tampão. Refiro-me desde a agricultura, a saúde, a educação, clube das raparigas. Isto tudo já mostra que o parque está realmente interessado com o desenvolvimento das comunidades. É uma boa abordagem porque as pessoas sentem o benefício de ter o parque ao seu lado. E isto que tem que se garantir. E o que está o parque a fazer? Mostrar que é possível conservar animais selvagens e ter um benefício. E as pessoas estão a ter. A relação é sempre um desafio, porque não é da mesma maneira como as pessoas percebem. Algumas são mais ponderantes, mas outras não são, reclamam, mas no geral eles conseguem ver os benefícios de ter os animais no parque. Apesar que cria este lado, mas percebem de que se nós eliminarmos este elefante não teremos este benefício amanhã. Então também estão engajados também na proteção e também em criar métodos alternativos de como podemos sanar este problema. É um problema que nós sabemos e é um problema que está sendo trabalhado ao mínimo detalhe para ver se pode se viver em paz. Na verdade, o parque é o Parque da Paz, porque aqui também se assinou um acordo de paz em Moçambique. Tem memórias desse período, sendo hoje sobretudo um dia tão especial? Sim, tenho memórias porque era difícil às vezes por causa da área, em termos pessoais, tipo, sabíamos que era uma área histórica com problemas de conflito, mas sendo este parque que recebeu as duas alas políticas para assinar o acordo, revela de que nós estamos alinhados também com os objetivos da paz. Com o conflito armado, o parque sofreu muito. Mais de 90% da sua biodiversidade foi perdida, mas agora estamos nesse processo de restauração. Estamos a repovoar aquilo que ocorria aqui, que foi destruído durante a Guerra de 6 anos, o que é mais importante também. Estamos a trazer de novo as hienas que ocorriam aqui por causas naturais que nós sabemos que são a guerra. Durante a Guerra de 6 anos, os militares caçavam aqui para alimentar as suas bases e com isso foi-se perdendo aquilo que são as presas. Obviamente, perdendo as presas, os predadores iriam também sofrer um declínio e houve este declínio. Mas agora, com o projeto de restauração, estamos a ver o inverso. A população de animais a tender a voltar à normalidade como estava antes e também a fazer-se um esforço de repovoar aquilo que por si só não pode recuperar. No caso das hienas, os mabecos e os leopardos. Mas os leões nós não precisamos, não foi necessário reintroduzir, por si só recuperaram, o que é uma coisa fantástica.
Por exemplo, herbívoros, não precisamos de muitos herbívoros. Pivas não foram introduzidas, impalas também eu acho que não foram reintroduzidas. Então, algumas por si só recuperaram, mas outras precisaram de algum booster. Só houve uma reintrodução de elefantes, que me lembro são 6, mas era mais para diversidade genética. Porque já existia. Porque sim, já tínhamos elefantes. Mas para a diversidade genética, melhoramento de genes. O mais importante numa área de conservação é garantir a segurança. Se não há atividades humanas a decorrer e que exista uma população de animais, a população de animais vai crescer rapidamente. E o que foi crucial aqui no parque, criou-se condições em que houvesse segurança total. Os animais arrebentaram. Agora já é possível ver leões quase em toda a área do parque. É possível ver pivas em toda a área do parque. Mas não era possível depois da guerra, porque ainda carecia-se de uma segurança. E por isso a revitalização da fiscalização foi crucial para o que estamos a ver atualmente à nossa volta. Ainda há algum desequilíbrio em termos de ecossistema ou não? Diria-me que sim, porque ainda precisamos de alguns predadores. O caso de hienas, precisamos de mais de competição. E é possível ver que o comportamento social de algumas espécies ainda não tem medo. Vão nos sítios onde, por natureza, não poderiam ir se houvesse, neste caso, uma competição ou diferentes tipos de predadores. No caso das imbabalas, há um estudo recente que revelaram que alguns animais não têm medo, vão nos sítios onde não tem medo, vão pastar pasto doce, porque não tem um predador que competia com eles. Mas depois da reintrodução de mabecos, com a reintrodução de mabecos, é possível ver que já há um pouco de medo, já não aventuram as áreas e ainda precisamos mais hienas, precisamos mais predadores, porque com diversidade dos predadores, porque cada predador tem como posso dizer, tem uma eleição em termos de dieta. Com mais predadores, eu acho que estaremos a criar mecanismos necessários para um bom equilíbrio. Porque eles não competem entre si, não é? Eles são mais territoriais, os leões, Sim, mabecos são mais territoriais no tempo em que estão com as crias. Okay. Sim. Chegam a um certo tempo, elas exploram mais território quando estão à procura de formar grupos, matilhas, exploram mais territórios. E com as hienas também é possível notarmos, apesar que reintroduzimos há pouco tempo, mas é possível percebermos também e que vão desempenhar um papel muito importante no ecossistema, porque eles, como são necrófagos, vão se alimentando de carcaças, restos de carcaça dos outros animais, vão trazer mais valor ao ecossistema. Talvez para mim um dos grandes desafios, que não gostaria que acontecesse aqui no parque, é a eclosão de uma doença, por exemplo. Como veterinário, olho este lado. Por exemplo, dos nossos mabecos, a população agora está a crescer muito bem, mas isto também pode voltar a cair um pouco se porventura entrar uma doença como a raiva ou entrar uma virose como a esgana canina, que é de rápida propagação na matilha. Isto pode dizimar muitas matilhas, muitos indivíduos. Quer dizer, ali poderemos voltar ao tempo em que tínhamos pouca. Como é que essas doenças poderão surgir? Com contacto direto com animais domésticos. Okay. Nós estamos numa área sem vedação. Facilmente podemos ter um cão doente a entrar ou a sair. Então, todo cuidado é maior e começamos ano passado a vacinar os nossos cães domésticos contra a raiva e próximo ano começaremos também contra a esgana. Assim estaremos a eliminar possível transmissão. A raiva, se nós vacinarmos os cães domésticos, como é uma área sem vedação, estaremos também a contribuir para aquilo que chama-se One Health, uma só saúde. Reduzimos o risco de transmissão da raiva para os humanos, porque esses animais, como têm contato com animais selvagens, às vezes, então cortamos ali um ciclo de transmissão de raiva. E outros riscos de uma maneira mais global? As mudanças climáticas, por exemplo.
As mudanças climáticas também podem trazer doenças ao ecossistema. Podem trazer, por exemplo, se chover muito, temos a antrax, pode entrar, porque sabemos que o antrax fica no subsolo, se houver arrastamento dos solos. E também as mudanças climáticas podem causar cheias e causarem migrações de animais para sítios onde não poderiam ir e fora do parque, e nós não podemos fazer fiscalização, e ali poderão ser mortos, talvez por retaliação ou mesmo por armadilhas mecânicas que são colocadas para apanhar herbívoros. Tem casos de animais que saem fora das limitações do parque ou nunca tiveram um problema desse tipo? Carnívoros até agora têm saído uma vez a outra, mas não para muito longe, mas voltam, não têm criado pânico. Já fizemos 2 intervenções, para o caso do leão, já fomos resgatar e nunca mais saíram, estão aqui dentro do parque. Enquanto os mabecos têm saído curtas distâncias e depois regressam por si só. É mais para explorar o território. Mas depois acabam encontrando que aquela zona é de maior risco e acabam voltando. O ciclone Idai estava em casa, mas trabalhar. Foi um desastre, porque houve uma cheia. Lembro que perdemos muitos animais também. Alagou muitas casas, as comunidades vizinhas tinham que sair e também influenciou, de certa maneira, na distribuição de alguns animais. Porque como muito sítio estava submerso, então os animais acabaram criando outros hemorrões também, casos de mabeco, mas depois regressaram. Aqui no Chitengo as infraestruturas sofreram muito? Não sofreram bastante, mas que sofreram mais são os da beira, os que estão mais para a costa. O parque foi a primeira entidade a ajudar as comunidades que sofreram com as águas do ciclone Idai. Mobilizou, neste caso, helicóptero, comidas. Foi o parque que deu a primeira assistência, antes das outras ONGs chegarem. Por isso as pessoas estão com o parque. As pessoas sentem a necessidade da existência do parque. Eu acho que foi logo de imediato. Antes de nenhuma ONG ter estado no campo, o parque já estava lá, a dar o primeiro socorro. O parque levava o primeiro kit de alimentação porque as pessoas perderam comidas. Porque tudo ficou inundado, não tinham como comer. Foi o primeiro socorro que o parque teve. Algumas foram evacuadas, parece, mas a maior parte delas estavam em lugar seguro, mas sem alimentação. Pois. Então o parque foi mesmo para providenciar. Primeiro foi providenciar a alimentação. Lembro-me que foram toneladas e toneladas de comidas que tinham que ser embaladas de emergência para entregar às comunidades, porque não tinham comida. A fauna, naquela altura, estava normal. Voltou. Há muitos animais só migraram para sítios altos, mas depois... muitos morreram, não foi? Alguns morreram, sim. Só deixaram reproduzir depois? Sim, já estava a voltar. Demoraram muito a voltar esses animais? Não desapareceram um número significativo. Nós temos muitos animais. Não desapareceram muitos animais. Não deu para perceber a morte desses animais por causa da enchente das águas. Os herbívoros sofreram mais? Sofreram mais, sim, mas não deu para perceber. Em termos visuais, não deu. Pois. Que situações de crise é que obrigam bonecas a deslocar-se? Em casos em que tivermos um leão com uma armadilha, primeiro, ajudamos a tirar o laço, mobilizamos os animais e tranquilizamos. Também nós fazemos monitoria intensiva dos carnívoros. Monitoria intensiva é seguir, documentar tudo nos leões, mabecos, na população de leões, mabeco e hienas também. Temos que saber tudo o que está a acontecer. Mesmo que haja uma mortalidade, nós temos que saber qual é a causa da mortalidade, se é natural ou antropogénica, e perceber também se esta população está a crescer ou não, se não está, porque então fazemos isso tudo. E acompanha cientistas em trabalho de campo? Sim, temos acompanhado cientistas quando querem fazer colocação de coleiras em algumas espécies, nós fazemos acompanhamento para irmos imobilizar, colocarmos coleiras para esses estudos. Temos leões, mabeco, hienas, temos leopardos, elefantes, também temos imbabalas, temos kudu, zebras, elands,
Também temos, acho que em civeta também. Então nós também ajudamos aos cientistas que querem vir querem pôr colar esses animais todos. E as bonecas, o que é que gostaria de aprofundar mais na área da veterinária? Quero aprofundar mais, a fazer anestesia em quase todos os animais. E só faz anestesia em leões? Em essas espécies todas estava a me referir, mas quero aprofundar mais o conhecimento para todos. Por isso vou fazer um curso já de reciclagem para aprofundar mais a anestesia, porque os protocolos anestésicos estão em constante mudança. Há sempre melhorias em termos de novas drogas e novos protocolos. Então, estou interessado mesmo em aprofundar mais. É de risco e temos que garantir que os animais, depois de anestesiarmos, acordem bem. Não há o menor risco de morte. Como é que anestesia os animais? Não se chegam ao pé deles para anestesiar? Como é que Sim, faz? temos que ter uma aproximação aos animais. Dependendo dos tipos dos animais, alguns é fácil a aproximação via carro, alguns têm que ser de helicóptero. O elefante terá que ser de helicóptero, não? Certo. E o leão terá de carro? O leão de carro também é perfeito. Não se sente um perigo iminente ali, os animais ficam tranquilos e conseguem conviver connosco ou com as pessoas de alguma forma, de forma harmoniosa, não é? Sim. Como é que isso é possível? Isso é possível porque nós temos muitos carros que vão ao safari todos os dias e também nós seguimos os animais desde pequenos. Então, eles acabam conhecendo os veículos, de que não são inimigos deles, mas sim são pessoas a fazer o trabalho deles. Então, isso chama-se coexistência. Eles fazem e nós não os incomodamos. E eles sentem-se à vontade. Porque eles não são caçados, não são mortos quando vêem um carro. Eles habituam a ver o carro e percebem que, afinal de contas, aquele carro, as pessoas não estão aqui para fazer algum mal. E vêm por várias vezes, por isso relaxam quando veem os carros. Tipo, eles estão aqui só talvez para fazer coisas deles. Então, há esta convivência harmoniosa. Mas essa coexistência foi melhorando? Sim, foi Já com foi o mais tempo. difícil? Já, nos tempos em que eram poucos animais era sempre difícil. Havia um tempo em que era difícil capturar um leão. Tinha que seguir longas horas e dias para capturar e colocar colar ou para ter o leão próximo ao carro. Leva sempre um tempo de ambientação, porque no primeiro dia assustam-se, mesmo quando estamos mais para o norte, no sítio onde não há muitos carros todos os dias, os animais fogem rapidamente. Mas com o tempo, com a exposição, vão ganhando esta confiança de aproximar, porque vão percebendo que, olha, aquele veículo não está aqui para fazer mal algum. Mesmo quando são anestesiados e depois acordam? Sim, a anestesia tem um problema de amnésia, vão esquecendo rapidamente. Mas eles fogem, sobretudo os leões. Fogem, não reagem. Não reagem. Sim, mesmo durante a anestesia, quando pões o dar, não reagem mal. Já tiveram alguma situação assim mais difícil? Sim, já tive. Nós tínhamos que aproximar um leão ferido a pé. Foi uma das situações já e rugiu para nós. É só imaginar quase a uns 10 metros, ter que se surpreender com um leão a pé. Mas foi tudo controlado, graças a Deus, recuamos e deixamos. E depois conseguiram fazer o curativo? Não conseguimos porque o risco era iminente e estava num sítio difícil. Estava a dizer que alguns leões, quando são armadilhados, têm que ser depois amputados, não é? Fazem essas operações aqui ou no local? Aqui no local. É difícil trazer um leão para fazer uma cirurgia aqui. Para um lixo, coisas pequenas, mas para um leão é lá no campo. Para um herbívoro é difícil. Herbívoro morre logo. Produz muito cortisol e morre por estresse. Quase impossível para pequenos herbívoros. Porque na maior parte das vezes encontra já depois de morrer. Mas ainda assim, mesmo com os leões, eles recuperam rapidamente, mas vocês monitorizam à distância, não é? À distância e também in loco. Temos que ir sempre fazendo o acompanhamento. Temos que fazer sempre a monitoria, se está a recuperar bem da ferida, em que está, se teve infecção, essas coisas todas. Como é que é? Eles não são rejeitados pelos outros? Não. São sociais também. Depois acabam se agrupando aos grupos. Nós tentamos fazer o possível para ajudar os pangolins, porque neste momento sofrem uma ameaça terrível de extinção, por causa da sua demanda no mercado asiático. Então, nós
ah, com a equipa de fiscalização, estamos já a trabalhar para recuperar e reabilitar e devolver ao ecossistema aos pangolins que aqui são trazidos. Em algumas vezes têm chegado pangolins com queimaduras, feridas, sobretudo desidratados, estressados. E nós, como veterinários, antes de libertarmos o ambiente deles, temos que garantir que estão saudáveis e aptos para voltar. Caso contrário, estaríamos a devolver um animal para morrer dia seguinte ou no mesmo dia. Por isso temos que tratar bem. Quanto tempo é que leva a recuperação? Depende de cada situação. Às vezes são feridas múltiplas, de queimadura. Isto leva, obviamente, mais tempo. Mas quando são coisas ligeiras, menos tempo. E também tem a questão em que, às vezes, chega pangolim bebezito e sem independência. E ali leva mais tempo. Porque tem que se alimentar de leite, ensinar ela a comer. E depois, quando estiver apto, com peso ideal, também joga o fator peso. E dali já está apto para voltar ao convívio. E ali colocamos um tag, na maior parte das vezes, satélite, que nos possibilita monitorar nos primeiros dias. Os primeiros 30 dias, e vamos monitorando também no campo os pesos, como estão a se adaptar. Ali tiramos o tag, sabemos que este pangolim já não vai mais morrer. A inteligência que faz esse trabalho. E as comunidades também têm nos dados de pangolim. Quando encontram um pangolim, ligam-nos e nós vamos, avaliamos a condição de saúde e depois, se dá para libertar no mesmo dia ou não tem fermento, libertamos para diminuirmos o estresse. Mas em tudo no geral, avaliamos a condição do animal quando chega a nós, antes de libertarmos. O que é que significa o parque para si? O parque, para mim, é um balão de oxigênio para muitas pessoas. Primeiro, estarmos a conservar o parque, estamos a garantir que as futuras gerações terão a oportunidade de cá vir verem animais selvagens in loco. Não só vão se limitar a ver em filmes, desenhos animados ou em cartazes. Estamos a garantir que próximas gerações, e também não só, estamos a garantir aqui um sequestro de carbono, que é importante também para a vida humana. Então, por exemplo, durante o ciclone Idai, o parque absorveu muita água da chuva. E isto também contribuiu para que talvez não houvesse danos maiores em algumas comunidades. Então, o parque para mim é isto tudo. E como é que contribuiu para a sua vida? Sim, para a minha vida talvez mudou também a maneira, o estilo de trabalho. Mudou o estilo de trabalho que era trabalhar com animais domésticos, trabalhar com animais selvagens. E também, pelo parque, pude conhecer muitas pessoas, trabalhar com muitas pessoas e trabalhar com pessoas de culturas diferentes, que de certa forma mudou muito o meu estilo de pensar, viver e também a maneira de trabalhar. Gosta de trabalhar aqui? 100%. Quer continuar a trabalhar aqui? 100%.